como remover a guia e a coleira do pet no Photoshop. Que ferramenta eu devo utilizar? Será que tem alguma ferramenta mais fácil, mais rápida e que me dê um ótimo resultado? A gente vai ver tudo isso passo a passo no vídeo de hoje e eu vou dizer também para você qual é a minha ferramenta favorita para remover a guia e a coleira do pet. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 111 da Hora da Fotografia Pet. Essa que é uma série de aulas onde eu ajudo fotógrafos iniciantes ou avançados a viver de fotografia pet. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Andréa Machado, fotógrafa especializada em pets, e o tema aqui da nossa aula de hoje é como remover a guia do pet no Photoshop passo a passo. É muito comum a gente fazer fotos pet em externa. E quando a gente está em externa, muitas vezes o cãozinho fica muito agitado, ele quer correr de um lado para o outro, ele quer brincar, ele quer cheirar tudo, ele quer explorar. E claro que a gente vai dar esse tempinho para ele no começo do ensaio, mas depois a gente precisa ali ter uma forma de controlar um pouco mais esse cão, de não deixar ele tão à vontade assim. E a gente precisa utilizar a guia e a coleira. Ou muitas vezes também esse cãozinho não está acostumado a ficar solto, ele pode fugir, ele pode se perder, pode ser um lugar também que tenham outras pessoas, outros pets, talvez esse pet não seja 100% sociável, ou algumas situações também, a gente está muito perto da rua, né? Pode passar carro, pode passar moto, pode ser perigoso soltar esse pet. Então, como a gente preza sempre pela segurança, em muitos casos a gente precisa fotografar os pets usando uma guia e a coleira. E aí vem aquele problema, aquele obstáculo de como é que eu faço para remover isso depois no Photoshop. A gente não quer que aquela guia e aquela coleira fique ali aparecendo, saindo da nossa foto. Muitas vezes os tutores, querendo ajudar, soltam a guia e fica aquela coisa caída ali do lado do corpo do pet. Isso não é bonito, isso estraga a estética da nossa foto, né? E a gente quer remover isso no Photoshop, mas por não conhecer ali todas as ferramentas ou por não saber qual é a melhor ferramenta para remover esse tipo de objeto, a gente acaba ou gastando muitas horas, gastando muito tempo, faz, desfaz, faz de novo, ou às vezes até não conseguindo um resultado bom, fica aquele borrado ali no fundo, às vezes fica aquele borrado no pelo, e por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a remover essa guia de uma forma fácil e com um ótimo resultado. Antes da gente ir aqui para dentro do Photoshop, eu só acho importante dizer que tem sim algumas situações que você pode deixar a guia na foto. Vamos supor que é uma foto do produto, por exemplo, e aí obviamente você quer que apareça não só a coleira, o peitoral, mas também ali a guia, a mão de alguém segurando, e nessa situação, claro que você não vai apagar. Essa é uma situação bem óbvia, né? Mas é importante a gente comentar. Mas tem outras situações também, de repente você está fazendo uma fotografia que tem um estilo mais lifestyle, algo mais natural, né? Algo que você quer transmitir ali, poxa, a pessoa está passeando e correndo e brincando com o pet na guia. E nessa foto faz sentido a guia tá lá. Ou de repente tem alguns cãezinhos que eles mesmos andam, né? Ou correm segurando a própria guia na boca, uma foto super fofa. Nessa foto também faz sentido a guia tá lá. A gente está falando aqui de remover a guia em fotos que a guia não agrega para sua foto, ela não está ali participando do contexto da foto, ela acaba sendo um elemento que não deveria estar ali, ela está ali só para você conseguir controlar melhor aquele pet e ela acaba muitas vezes chamando a atenção, dependendo da cor da guia, do modelo, às vezes super neon, chama mais atenção até do que a expressão do pet, e isso a gente não quer. Então, essas são as situações onde eu sempre removo a guia e bora lá para dentro do Photoshop para ver como isso funciona. Bom, já estou então aqui com a minha foto aberta e a gente tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar para remover a guia. Eu vou explicar um pouquinho rapidinho sobre elas e depois eu vou dizer como eu costumo fazer. As ferramentas principais, então, que a gente tem aqui são o Band-Aid, né? Ferramenta aí conhecida comumente como Band-Aid, mas na verdade ela chama
pincel de recuperação, que a gente tem a opção automatizada, que é o pincel de recuperação para manchas, e a gente tem o pincel de recuperação, onde a gente seleciona a área de onde a gente quer copiar a informação. Então, a diferença aqui dessas duas ferramentas, vou mostrar aqui na prática para vocês. Vou só aumentar aqui um pouquinho o meu zoom. Olha só. Essa daqui primeira, que é mais automática, esse band-aid, né, pincel de recuperação para manchas, eu posso simplesmente passar em cima do que eu quero apagar, olha só. E o Photoshop vai fazer isso para mim automaticamente, ou seja, ele vai buscar que áreas que ele acha que são similares àquela e vai preencher. Eu geralmente não uso essa ferramenta, não acho que é a melhor ferramenta. Aqui ela até me deu um resultado ok, mas geralmente ela não funciona muito bem. Então, não é aí a minha preferida. A segunda ferramenta aqui, o segundo band-aid, ele funciona aqui de forma similar, mas eu preciso selecionar de que área eu quero copiar. Se eu simplesmente clicar para copiar, clicar em cima do que eu quero apagar, você vai ver que ele vai dar um erro. Ele fala que você tem que definir o ponto de origem. Então aqui, no meu Mac, eu uso o Option para definir qual é a minha origem. Quem usa Windows vai usar o Alt. Então, eu clico aqui, vou dizer que eu quero copiar, por exemplo, dessa área, e aí, a hora que eu arrasto para cá, olha só, ele vai copiando da área selecionada para este local. Eu não gosto muito dessa ferramenta, eu acho que ela borra bastante, ela não dá um resultado tão legal, então eu também geralmente não utilizo. A terceira ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta de correção, que é esse símbolozinho aqui. E como é que ela funciona? Você vai selecionar a área que você quer apagar e você vai arrastar para uma outra área. E aí é importante que seja uma outra área parecida. E aí ele vai apagar ali essa área que você selecionou. Na verdade, ele vai substituir com a área para onde você arrastou. Essa ferramenta eu uso bastante, às vezes para remover a guia, às vezes para outros tipos de ajuste, mas como vocês podem observar, ele fica um pouco manchado, né? A gente consegue ver aqui, ó, certinho a mancha de onde eu contornei. Então, você pode sim utilizar em algumas situações, precisa testar, tem horas que ela funciona bem, tem horas que não, mas para remover a guia, ela ainda não é a minha favorita. Vou voltar aqui e a gente tem finalmente o carimbo. Essa sim, uma ferramenta que eu uso bastante. E o carimbo, ele funciona muito parecido com o band-aid, com o pincel ali de recuperação. Ou seja, eu preciso primeiro usar o Option para quem usa Mac ou o Alt para quem usa Windows para selecionar a área de onde eu quero copiar para depois eu poder carimbar. Então eu vou aqui aumentar o meu carimbo, vou clicar aqui nessa área e eu vou carimbar aqui e ele vai substituindo. Então, olha como ele aqui nessa situação funciona super bem. É uma ferramenta que eu uso bastante para remover a guia, para remover outros objetos. Um cuidado que a gente sempre tem que ter, ó, você vê que ele borrou? Porque estava muito perto. Eu copiei daqui, a hora que eu fui para lá, ele copiou da própria guia para lá. Então, eu vou desfazer, vou pegar uma área um pouquinho mais longe e vou copiar. A gente precisa tomar cuidado para não pegar uma área muito diferente, então de repente você pegar uma área que estava mais em foco e copiar uma área que estava menos em foco, que isso vai dar muita diferença. E a gente também precisa tomar cuidado para não criar um padrão muito repetitivo. Olha aqui como eu fiquei, né, com duas bolinhas iguais em cima e duas embaixo. Então eu posso pegar aqui até um carimbo um pouquinho maior e tirar aqui essa bolinha para não ficar tão repetitivo. Então, o carimbo é uma ferramenta que eu uso bastante para remover a guia dos pets. Uma coisa que é importante do carimbo, e uma coisa muito legal, você pode, clicando aqui com o botão direito do mouse, ou se você usa uma caneta, né, uma mesa digitalizadora, clicando aqui também no botão da sua caneta, você pode escolher a dureza do seu carimbo. E eu sempre gosto aqui, quando eu estou carimbando no fundo, de manter a dureza no 0. Vou colocar aqui no 100 para vocês verem a diferença. Olha como
ele marca muito mais quando eu tô no 100. Então, eu sempre uso no 0 quando eu tô no fundo, e quando eu tô muito pertinho aqui do pet, a gente já vai fazer essa área aqui pertinho do pet, aí geralmente eu coloco ali uns 20, uns 30, mas só quando eu tô perto da aresta, ou seja, pertinho aqui da divisão do pet com o fundo. Se não, eu deixo sempre aqui no 0. Então, essas são as ferramentas mais utilizadas para remover qualquer objeto, né? O band-aid, o carimbo e a ferramenta correção. Mas a gente tem uma outra forma de remover a guia, que é uma ferramenta que eu uso muito. Eu sempre testo essa ferramenta em 100% das vezes que eu preciso remover algum objeto, porque é uma ferramenta que costuma funcionar muito bem e é muito rápida, que é o preenchimento sensível ao conteúdo. Então, eu vou primeiro criar aqui uma cópia dessa minha foto, só para a gente poder comparar o antes e o depois. Para você criar aqui uma cópia da sua camada, você vai colocar Command J no Mac ou Ctrl J no Windows. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a minha ferramenta de correção. Eu vou dar aqui um zoom. E agora, eu vou selecionar, e não precisa ser perfeito, não precisa ser muito certinho, tá? Eu vou selecionar aqui o braço do tutor e eu vou selecionar esse pessoal da guia, esse pedaço da guia. Olha como eu não grudei no pet, tá? Eu deixei um pedacinho ali, porque se você grudar no pet, vai borrar tudo e não vai funcionar. E aí eu vou vir aqui em editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Se o seu Photoshop for muito antigo, for uma versão aí desatualizada, talvez esta opção não esteja disponível para você. Se ela não estiver disponível, você precisa aí atualizar a sua ferramenta, tá bom? Eu vou clicar aqui e olha só o que o Photoshop vai fazer. Ele vai abrir uma nova tela e ele já vai te dar uma prévia do resultado. Gente, olha que incrível. Ele tá me mostrando aqui do lado direito, no que tá pintadinho de vermelho, a área aonde ele está pegando a informação para substituir a área que eu selecionei. Ou seja, tudo que está em vermelho, e você pode aumentar aqui ó, na opacidade, deixar mais vermelho se você quiser. Tudo que está em vermelho é o que ele está considerando para substituir. E mesmo ele tendo pego aqui um pedacinho do cachorro, que não é o ideal, olha como aqui na esquerda a prévia que ele me dá já é muito boa. De qualquer forma, eu posso selecionar aqui em cima, olha só, o menos, e vou diminuir aqui, ele funciona como um pincel. Eu posso excluir essa parte, porque essa parte não tem sentido, né? Eu não quero pegar pelo do cachorro para substituir no fundo. Posso apagar também este pedacinho aqui, e vamos ver se ele vai me dar aqui na direita um resultado melhor. Ele demora uns segundinhos para atualizar aqui a informação. Isso vai depender do seu computador, da quantidade de memória que você tem, do seu processador. Mas olha que incrível que ficou esse resultado. Eu vou dar aqui um OK e olha só, ele já apagou o braço e a guia para mim. Para eu tirar essa seleção, eu vou clicar aqui em Command D no meu Mac ou Ctrl D para quem usa Windows. E, gente, olha como já ficou muito bom, quase perfeito, eu diria. A gente consegue, olha só, ver o antes e o depois. Ficou um pouquinho, né, borradinho aqui, mas olha que resultado já muito legal. E agora a gente precisa tirar o restante da guia, que é esse pedacinho que tá no pescocinho aqui, né, dessa fofura aqui. E agora, a ferramenta que eu gosto muito de usar para isso é o band-aid. E aqui é importante que a gente faça pedacinho por pedacinho, para não ficar muito borrado. Então, eu deixo aqui o fluxo do meu band-aid em 50%. Eu não gosto de usar ele em 100%, porque aí eu acho que fica aí um pouco mais grosseiro, tem mais chance de a gente errar. Eu gosto de usar em 50%, mesmo que eu precise passar o pincel mais de uma vez. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho do meu pincel, vou aumentar aqui o meu zoom, diminuir um pouquinho mais e eu vou pegar agora, pedacinho por pedacinho, usando aqui o Option para quem usa Mac ou usando o Alt
para quem usa Windows, e eu vou substituindo e vou apagando. Era como tinha ficado uma linha, né, aqui, por causa ali da ferramenta automática. E aqui nessa curvinha, você pode pegar essa parte aqui de baixo para substituir a parte de cima, olha só. Então, eu vou pegar daqui e eu vou preencher aqui essa parte de cima. Aqui ele borrou um pouquinho, a gente pode dar um ajustezinho fino. E aqui é importante, você pode olhar assim, com esse zoom, e eu tô aqui com um zoom né, de 200% e falar assim, ah, Andréia, mas ficou um pouquinho borrado. Mas quando a gente olha a foto como um todo, gente, olha como o resultado tá super bom. Então, é bom é sempre importante a gente não olhar a foto em 200, 400%, a gente aumenta o zoom pra gente carimbar. Mas depois a gente precisa olhar em 100% como é que ficou o nosso resultado. Aqui também eu vou pegar desta área aqui de cima para carimbar. Eu quero tentar manter o pelinho do pet o mais natural possível. Vou diminuir aqui, carimbar um pouquinho para cá. E olha só como é importante a gente ir fazendo pedacinho por pedacinho para realmente não ficar muito manchado. Então, eu vou aqui carimbando, daqui eu vou pegar aqui de cima, que eu vou ter um resultado melhor. Não tem problema se você tirar um pelinho ou outro, isso não vai impactar no seu resultado final, tá? Olha como aqui já ficou bem bom. Vamos voltar aqui, olha só, o antes e o depois. E vamos apagar aqui agora o outro lado. Aumentar aqui o zoom. Aqui eu vou fazer o seguinte, como ele tava bem justinha essa guia, ficou um pouquinho marcado a própria pele dele, né, por baixo do pelo. Então, eu posso vir aqui com um pincel com fluxo até menor e dar uma passadinha bem suave, só para tirar um pouquinho desse efeito de ter uma linhazinha. Então, isso também, aqui foi muito, isso também é um truque bem legal. Beleza. E aí, vamos tirar aqui do outro lado. Vou voltar aqui para 50%. E aqui também, ó, borrou, desfaz, pega um pouquinho mais longe, vai pedacinho por pedacinho. Borrei aqui para cima, vou apagar. E assim, você vai conseguir ter um resultado bem legal, bem natural. Vou copiar um pouquinho daqui para cá. Aqui quase imperceptível, olha só, ficou bem suavezinho, né, no pelo dele, mas é legal a gente também remover. E tá aqui, removida a nossa guia. Um truque aqui que eu vou ensinar para vocês, uma coisa que eu uso bastante, você pode passar aqui um pouquinho um pincel de mistura para dar mais uma borradinha aqui nessa região, de onde você apagou a guia. Então eu vou selecionar aqui o meu pincel de mistura e vou dar uma passadinha suave, foi até muito. Ó, vou dar uma passadinha aqui suave, só para ele dar uma borradinha, para não ficar ali marcado aonde eu removi. Então, olha só aqui o meu antes e o meu depois. É importante a gente sempre olhar de pertinho nas partes onde a gente removeu a guia. Eu vejo muito assim nas fotos que o pessoal às vezes ou não remove com a ferramenta correta, ou de repente remove ali meio correndo e fica uma linha super marcada, né? Quando o pessoal principalmente usa essa ferramenta que é automática e passa assim para apagar, fica uma linha, tá vendo? Um borrão. Eu vejo muito isso em algumas fotos, então a gente precisa tomar cuidado. Dá uma olhadinha, vê se sumiu bem, vê se não ficou nenhum borrão e, se for o caso, usa ali um pouquinho o pincel de mistura para dar um acabamento final. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para eu saber que você assistiu até o final, que ele foi útil para você. E também se inscreve aqui no meu canal, a gente tem vídeos novos toda semana e quando você se inscreve, você sempre vai ser avisado dos novos conteúdos. Se você quiser sugerir algum tema relacionado à fotografia pet, alguma dúvida que você tem, algo que você quer aprender, deixa aqui também para mim embaixo nos comentários. Eu sempre leio todos eles e tento gravar aí o máximo de vídeos para você. Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aula de número 111. Um beijo e até a próxima!